A porção do Evangelho que eu quero repartir com vocês essa noite está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. A cidade edificada sobre o monte. Estamos falando sobre a nossa visão como comunidade. E hoje sublinhamos a expressão ser um sinal histórico do reino de Deus. O que significa ser um sinal histórico do reino de Deus? Quais as implicações disso para a sua vida e para a minha vida? Por que isso é importante? Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Eu começo a ler no verso 14. Diz assim a palavra de Deus, palavras de Jesus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, te agradecemos a Tua palavra e o Evangelho que nos foi entregue. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho que nos alcançou. E te pedimos o sopro do Teu Espírito Santo, dá-nos o entendimento do Teu Evangelho. Ilumina o nosso entendimento para compreendermos, apreendermos, acolhermos a tua palavra e a Tua verdade. Não permita confusão, Senhor, no nosso entendimento. Dá-nos perceber a Tua palavra com clareza, com lucidez. Que o Teu Espírito nos conduza. Oramos assim, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Domingo passado eu tentei lhes dizer que a igreja pode ser comparada a uma casa, mas também a igreja pode ser comparada a uma cidade. Uma cidade edificada sobre um monte. A igreja é comparada a uma cidade edificada sobre um monte, uma cidade iluminada, que não se pode esconder, ela não passa despercebida. E porque a cidade está sobre um monte, está iluminada e é percebida, daí se deduz evidentemente que essa cidade está num contexto de escuridão. Ao redor da cidade, trevas. Na cidade, luz. É dessa figura que Jesus nos apresenta que extraímos a nossa compreensão de que a igreja de Jesus Cristo é um sinal histórico do reino de Deus. Porque essa fala de Jesus, vocês são a luz do mundo, dirigindo-se aos seus discípulos, ele está aqui no Sermão do Monte, essa fala de Jesus dirigindo-se aos seus discípulos, vocês são a luz, é uma fala com absoluta conotação política. Absoluta conotação política.
Na verdade, o próprio menino Jesus já é um fato político. Israel, a nação de Israel, era colônia do Império Romano. A Palestina está ocupada por Roma. Herodes, o rei de Israel, é um vendido para Roma. Ele serve a César. Ele serve ao imperador de Roma. A cidade-luz é Roma. Roma que ilumina os povos bárbaros. Roma que vai conquistando os povos bárbaros, levando a luz. E o imperador romano é chamado de Filho de Deus, é chamado de Salvador, é chamado de Senhor, Kyrios. Kyrios, a palavra grega, Senhor, é título do imperador romano, é título de César. O escolhido de Deus. Quando Júlio César morre, logo após a morte de Júlio César, um cometa rasga o céu. Otaviano, que vem a ser depois Otávio Augusto, sobrinho de Júlio César, é muito esperto. Ele diz assim: lá está, naquele cometa que rasgou os céus, lá está Júlio César, encontrando o seu lugar entre os deuses. Ele, Otávio Augusto, é filho de Deus, ele se compreende assim. O César, o imperador romano, tem status de divindade. É chamado de Senhor, ungido de Deus, Salvador. Mas quando nasce o menino Jesus, os anjos anunciam como? Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vos nasceu o Salvador, que é o escolhido de Deus, o Cristo, o ungido de Deus. Nasceu o Salvador, o ungido de Deus e o Senhor. Os anjos já colocam sobre Jesus uma sentença de morte. O menino está no berço ainda, ele já está marcado para morrer. Porque os circunstantes vão entender o seguinte: se nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e esse é Jesus de Nazaré, o menino que nasce em Belém, então a nossa lealdade não é a César, o imperador romano, é a ele, o menino Jesus. Ao que os anjos diriam: muito bem, vocês compreenderam perfeitamente. E a partir de então surgem esses dois paradigmas de sociedade, de reinado, de reino, de civilização humana. Um estabelecido por César, o outro estabelecido por Jesus Cristo. Um baseado no poder, na força bruta, na capacidade de conquista, de domínio, na capacidade de subjugar os dominados. Um que não hesita em matar para impor-se. O outro, baseado na sua, entre aspas, derrota. Porque é um rei que morre na cruz. O rei Jesus, o Cristo, morreu na cruz. É um derrotado. É um fraco. É apresentado no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, pelo profeta Isaías, como o servo sofredor. É aquele que não grita nas praças, não se impõe, não constrange pelo poder, constrange pelo amor. Ele não entra em Jerusalém num cavalo branco com uma capa cintilante e a espada em punho. Entra montado num jumentinho, raspando os pés no chão e na poeira da terra. Ele chora. Ele chora, e quando chora sobre Jerusalém, 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 quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos como
a galinha junta os seus pintinhos sob as suas asas. Esse rei Jesus Cristo é frágil. Ele se frustra e chora. Esse rei César é forte, não se frustra. Quem se coloca no seu caminho, ele atropela e mata. Esse rei Jesus Cristo, ele chora porque ama, sofre porque ama, e morre de amor, e se deixa matar por amor. E ele constrói um reino, e estabelece um novo paradigma de rei. Não o rei que mata, o rei que morre. Não o rei que se impõe pelo poder, mas o rei que cativa pelo amor. É apresentado pelos profetas como aquele que não apaga o pavio que fumega e nem esmaga a cana que já está moída. Sabe como é uma cana moída? Sai do outro lado, deixando o seu chumbo, a cana moída. Se você tenta pegá-la, ela se quebra. Está esmagada. Você não consegue pegá-la mais. Ela se quebra, se parte. Jesus é apresentado como um rei sensível, cauteloso, cuidadoso, que pega a cana moída e não acaba de esmagar. O paviozinho que fumega. Esse paviozinho que fumega, quase sem a possibilidade de fazer fogo novamente, Jesus devolve a ele vida e fogo. Mínimo de calor é sustentado. Jesus é rei de outra qualidade. É por isso que onde César domina é escuridão, onde o Cristo domina é luz. E aí vem Jesus dizendo, olha, vocês são uma cidade edificada sobre um monte. Vocês, os meus seguidores, vocês, os meus discípulos, não os súditos de César. A verdadeira cidade edificada sobre um monte, a verdadeira cidade iluminada, não é Roma. Não é a Roma do César. É a igreja do Cristo. Isso é um fato político. Aqui de dentro do ambiente tenebroso dos Césares, nasce, pequenina, como uma semente de mostarda, a igreja do Cristo. A igreja do Cristo que vai se estabelecendo na história e vai se espalhando pelo espaço da terra. E vai deixando marcas, e vai deixando sinais de que há um outro reino presente, e há um outro rei reinando. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o ambiente onde a vontade de Deus é feita. Não a vontade do César. Não a sua vontade, não a minha vontade. A vontade de Deus. Assim Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, isto é, seja feita a tua vontade aqui no meu ambiente, como é feita no céu. Então, o que é o reino de Deus? É um ambiente onde a vontade de Deus é feita, onde Deus reina de fato e de direito, porque Deus é o dono, o Senhor de todas as coisas, por direito, de criação e redenção, mas Ele não exerce o seu domínio, o seu reinado de fato. Por isso o que é o palco da história? O palco da história é um universo em rebelião ao rei legítimo, que é Jesus, mas com ilhas de justiça e paz, que são estabelecidas por aqueles que reconhecem em Jesus o seu rei e devotam a Jesus a sua absoluta lealdade e não mais César. Pausa. Simples, quer ver como funciona?
Quem manda na sua casa, César ou Cristo? Como é que as coisas funcionam lá? Na base do grito, da força bruta, da pancadaria, da opressão, da tirania do macho provedor, da tirania do macho bruto, da tirania da mulher dominadora, da matriarca que não pode ser contrariada em nada. Como é que é a sua casa? Quem manda na sua casa? É César ou é Cristo? Quem manda na sua família? É César ou é Cristo? Como é que você conversa com um garçom quando você vai no restaurante? Você conversa com o espírito de César ou o espírito de Cristo? Vamos voltar para cá. Então, como eu estava dizendo, Jesus diz que a igreja é uma cidade edificada sobre um monte, e isso é um fato político, porque confronta César. Ele está dizendo, vocês, meus seguidores, é que são o verdadeiro reino de Deus, porque vocês acolheram o reinado de Deus. E vocês é que vão brilhar e iluminar o mundo, e a verdadeira cidade não é a cidade de Roma, do César, mas é a igreja do Cristo. Agora, o que é mais interessante é por que a cidade do Cristo brilha e a cidade do César é tenebrosa. Qual a diferença? Além do próprio Cristo, absoluta e eternamente diferente do César. A diferença é o povo que mora na cidade. A diferença está nos habitantes da cidade e nas relações que esses habitantes constroem entre si. E quem são esses habitantes? Basta você ler na sua Bíblia o capítulo 5 de Mateus, começando no verso de número 3. Porque Jesus aqui ele vai falar dos habitantes da sua cidade edificada sobre o monte. Ele descreve os habitantes e descreve as relações desses habitantes da cidade luz, a igreja de Jesus Cristo. Ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aqui estão os habitantes da cidade. E quando Jesus termina de dizer isso, ele diz, então, vocês que estão me ouvindo aqui, pobres de espírito, os que choram, os mansos e humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração, os que são perseguidos por causa da justiça, vocês são a luz do mundo. Agora, sabe o que é mais interessante? É quem é essa multidão a quem Jesus está se dirigindo. Aí você já tem que ler o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, os versículos de 23 a 25. No capítulo 4, os versículos de 23 a 25... há a descrição da multidão que Jesus adjetivou nas bem-aventuranças. Olha a multidão. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino de Deus, andando pela Galiléia, pela região, pela Palestina, ocupada por Roma, pelo Império Romano, pelo reino de César, e Jesus vai dizendo, olha, aqui no meio desse reino de César, brotou o reino de Deus. Ele começou a anunciar o reino de Deus. E ele fez isso curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Síria. A Síria está precisando ouvir notícias a respeito de Jesus. Hoje, a Síria está precisando ouvir notícias de Jesus.
Querem saber a diferença entre o reino de Deus e o reino de César? Abram o jornal amanhã e leiam sobre a Síria. Vocês vão entender o que é o reino de César. Mas lá na Síria, nos dias de Jesus, notícias a respeito de Jesus e do reino de Deus se espalharam. E o que aconteceu? O povo trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e Jesus curou a todos. E grandes multidões os seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, as 10 cidades, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Era uma multidão de gente pobre, miserável, doente, endemoniada, endividada, a turma desempregada, com a mãe na fila do posto de saúde, que não tinha nem médico, nem remédio, nem maca, não tinha nada. Aí essa turma começou a procurar Jesus. Os sem terra, os sem teto, os sem médico, os sem escola, os sem esgoto, os sem vacina, os sem educação, os sem oportunidade. Esses caras foram procurar Jesus. Aí Jesus olha para todos eles e diz assim: bem-aventurados são vocês, que são pobres de espírito, têm fome e sede de justiça. Porque o reino de Deus é de vocês. E vocês vão iluminar o mundo. O César, ele deveria dar risada. Ele falou: você está de brincadeira. Ele olha para todo o exército e as legiões romanas. Até um gladiador é mais glamouroso do que isso. O Russell Crowe é bem melhor do que isso aqui. As legiões romanas, o Maximus. Aí vem o Cristo, nascido em Nazaré, nascido em Belém, criado em Nazaré, com a multidão de gente miserável, dizendo que esse povo aí é que é a verdadeira cidade luz e não é Roma, e que ele é o verdadeiro rei, não sou eu, César. O César vai dar risada. Isso aqui tem uma questão muito importante, muito interessante. Muitos teólogos olham para as bem-aventuranças como se as bem-aventuranças descrevessem virtudes. Ser pobre de espírito seria uma virtude, ser humilde seria uma virtude, chorar seria uma virtude. Eu, pessoalmente, não acho. Eu não acho que isso aqui é virtude, eu acho que isso aqui é uma condição humana. Jesus descreve uma condição humana, a nossa condição de vulnerabilidade, de miserabilidade, de carência. Olha a multidão que está diante dele. Quem são esses caras? São os que não têm nada. Pobre de espírito. Lucas, inclusive, vai usar a expressão só pobre. No capítulo 6 do Evangelho de Lucas aparece só pobre. Aqui aparece pobre de espírito. Para Lucas é só pobre. Pobre. Tem nada. Bem-aventurados os carentes de tudo. Ponto. Os que choram. Choram o quê? Aqui a expressão, a tradução poderia nos facilitar. Jesus está falando dos que choram seus mortos. Os que estão mortos. E nós choramos o nosso luto. E quem matou os nossos filhos? Roma maldita. Quem os deixou morrer de fome? Roma maldita. Quem roubou a nossa terra? Roma maldita. Quem deixou os nossos filhos sem médico? Roma maldita. Quem não nos dá trabalho? Roma maldita. Esse maldito desse César que pega o nosso imposto, leva tudo que a gente tem. Quem roubou o nosso direito? Roma maldita. Quem fez a guerra? Quem queimou as nossas casas, estuprou as nossas filhas? Roma maldita. E é por isso que nós estamos chorando. Há alguma virtude nisso? Chorar? Não há virtude nenhuma nisso. Quem são os mansos? Mansidão não é virtude. Aqui não é virtude. Mansidão é: eu falo, ninguém ouve. Eu peço, ninguém me atende. Eu suplico uma injeção e ninguém me dá.
Eu peço um pedaço de pão e ninguém reparte comigo. Eu sou ignorado, eu não consto, eu não tenho sequer certidão de nascimento, eu não tenho RG, eu não tenho título de eleitor, eu não tenho certificado de reservista, eu não consto na lista da Receita Federal de quem declara imposto de renda, eu sou um nada, eu não valho para nada, me ignoram, o mercado não é feito para mim, eu não consumo, eu não tenho dinheiro para consumir, sou eu. Aí eu falo, ninguém me ouve. Ninguém me representa, ninguém fala em meu nome, ninguém defende o meu direito. E o que acontece comigo? Eu fico com fome e com sede de justiça. Porque quem sou eu? Eu sou um injustiçado. O meu direito está sendo atropelado. Aí você fala assim, mas e os misericordiosos? É isso, a gente se irmana na nossa dor. A gente se solidariza com aquele que do nosso lado padece igual a gente padece. Aí os pacificadores, é claro, a gente está dizendo, pelo amor de Deus, parem essa guerra, parem de matar os nossos filhos nas esquinas, parem de mandar os nossos filhos para a guerra. Pelo amor de Deus, César, pare com esse seu ímpeto conquistador. Não atravesse mais a nossa terra. Pacificador não é quem fala para a cunhada, ei, pede perdão para ela. Isso é legal, mas não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de 2 impérios, de 2 imperadores e de 2 povos. Um imperador e um império que são a marca da impiedade, do mal, da maldade, do inferno. E que gera vítimas. Outro império, outro reino, outro rei que olha para as vítimas, delas se compadece, chora sobre elas, vê a sua miséria, vê a sua fraqueza, vê a sua dificuldade e as chama e as convida e diz a elas, venham para o reino do meu Pai. E elas se abrem para o anúncio do Evangelho, se reúnem em volta do Cristo ressurreto e quando estão ali, em volta do Cristo ressurreto, Jesus olha para elas e diz, vocês são a luz do mundo. Porque Deus escolheu as coisas fracas para confundir e derrotar as fortes. Os pobres para humilhar os ricos. Os que nada sabem, os que são ignorantes, foram esses a quem Deus revelou os mistérios do reino dos céus. É assim que funciona o Evangelho. Quem está no poder não vai mudar o mundo, pessoal. Agentes de mudança na história não são os poderosos. Não espere um presidente da República fazer alguma coisa decente por esse país. Ele pode começar com boas intenções, mas chegou lá, é poder. E poder existe para auto-perpetuar-se. E poder vai fazer o que for preciso para continuar no poder. Vai comprar, vai corromper, vai mandar matar para continuar no poder. Vai continuar fazendo vítimas, vai continuar. A menos que quem ocupa o poder tenha a índole do Cristo. A menos que esse poder seja o poder do reino de Deus, que é exercido não na base da força. A menos que esse imperador tenha a grandeza divina de ajoelhar-se para lavar os pés. Aqui há implicações políticas seríssimas. Mas tem alguma coisa que, como Jesus sempre faz, ele puxa o nosso tapete. Porque ele diz assim, olha, assim brilhe a luz de vocês e os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Se eu estivesse no meio da multidão e fosse atrevido, eu diria, Jesus, com licença. Se a luz é nossa e as boas obras são nossas, por que que eles vão glorificar o nosso Pai que está nos céus e não a gente? Se vai brilhar a nossa luz e os homens vão ver as nossas boas obras, por que é que eles vão glorificar o nosso Pai que está nos céus e não a gente?
Aí Jesus responderia: porque você pensa que tem luz, mas você não tem luz própria. Você só reflete a luz do meu Pai. Porque a grande questão que está por trás aqui dessas duas formas de ser reinado, de ser rei, de ser reino, é esse mistério do ser humano. Porque façamos uma brincadeira simples. Coloque aqui desse lado Karl Marx. Coloque aqui desse lado o senhor Aécio Neves. Coloque aqui desse lado o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a senhora nossa presidente Dilma Rousseff. E coloque aqui desse lado Jesus Cristo. Aí você pergunta para esse camarada aqui, senhor Eduardo Paes, o que o senhor acha de um reino que faz vítimas e que deixa pessoas morrendo de fome, sem assistência médica, sem educação, sem um teto, sem um pão sobre a mesa? O que o senhor acha disso? Inaceitável. E o senhor, seu Lula? O senhor concorda com isso? Claro, companheiro. E o senhor, Jesus? Eu também concordo. É inadmissível que o povo sofra debaixo de um poder tirano e indiferente. E os senhores aqui, os senhores acham que os senhores conseguem fazer um reino de justiça e de paz? Aí eles vão levantar, cada um com a sua proposta política, ideológica, partidária. E eles vão dizer, sim, nós conseguimos sim. E o Senhor Jesus está ali sentado. E nessa altura, quando eu fosse me dirigir para Jesus, antes de eu fazer uma pergunta para ele, ele diria, me permita uma pergunta aos cavaleiros ali do outro lado, é esta senhora? Pois não, Jesus. E Jesus diria assim, os senhores podem me esclarecer de onde virá o homem capaz de encarnar os ideais de justiça, de solidariedade que os senhores têm? Porque Jesus é o único que gera homens capazes de encarnar os valores absolutos do seu reino de justiça e paz. E Jesus diria, você entendeu, Ed, por quê que os homens verão as suas boas obras, e verão a sua luz, e sob a sua luz verão as suas boas obras, mas não glorificarão você? Na verdade, glorificarão o Deus que fez você ser quem você é? E eu diria, sim, Jesus, eu entendi. Ele diria para mim, você entendeu, Ed René? Que você é tão maravilhoso, que você consegue sonhar com justiça e paz, mas você é tão mesquinho, que constrói uma rede de corrupção e absolve deputado encarcerado, que entra no Congresso algemado para defender os seus interesses e as suas conveniências? Eu digo, eu entendo sim. Eu sou bom de sonhar. Mas na hora em que eu preciso escolher entre matar e morrer, eu escolho matar. Na hora em que eu preciso escolher entre abrir mão das minhas conveniências, dos meus interesses, da minha mamata e de parar de mamar na teta da vaca, eu escolho a teta da vaca. E fico um vácuo igual ela. Um bicho nojento, asqueroso.
porque eu não sou parte desse reino, desse rei. Nesse reino aqui de César, vale o meu eu, o que é bom para mim. Cada um por si, Deus por todos e o diabo que leve o último. Aqui não. Quando Jesus é o Senhor e é o Rei, Ele diz, não. Não é o reino do eu, do ego, da conveniência. Os fins não justificam os meios. Aqui a gente morre e não mata. Aqui a gente sangra, não fere. Aqui a gente perdoa, não julga e não apedreja. É por isso que Jesus diz, vocês que ouviram o evangelho do reino de Deus, e vocês que se renderam a Deus e que foram transformados pelo Deus de todo amor e graça, vocês é que são a esperança do mundo. E esse reino de Deus começa aqui, aí transborda para essa senhora que dorme ao meu lado toda noite, chamada Silvia Regina, aí escorre do meu quarto e inunda o quarto do meu filho Vitor, que é logo ao lado, e vai enchendo a casa, e aí vaza. Aí o meu vizinho que joga pôquer todo mês com uns 20 caras em cima da minha cabeça, ele percebe que tem um outro reino no andar de baixo. Que tem um outro jeito de conversar com o vizinho. E o zelador, e o pessoal que trabalha na limpeza do prédio, os porteiros, eles percebem que existe um outro reino, um outro rei, um outro jeito de construir relacionamentos num prédio. Aí as pessoas que trabalham comigo, e aí as pessoas que dividem as avenidas da cidade comigo, e as que pegam o metrô comigo, e as que ficam na fila comigo, elas vão percebendo que tem alguma coisa que não é natural acontecendo em mim e a partir de mim. Aí elas vão dizer assim, escuta, de onde veio isso? Aí eu digo, do Pai das Luzes, que me iluminou e me fez um camarada diferente. É porque eu estou acostumado a ser tratado por gente do espírito de César. Esse espírito seu aí, qual que é? O meu é o espírito do Cristo, que matou o meu espírito de César e tomou o lugar dele. Eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, o verdadeiro Salvador e Senhor. Eu não sou seguidor de César. Eu sou seguidor de Jesus. E se você quiser saber onde tem uma cidade edificada sobre o monte, eu convido você a conhecer a minha comunidade. Lá só tem gente com o Espírito de Cristo. Não, desculpa, eu não posso mentir. Tem um pessoal lá do Espírito de César também, mas a maioria lá é pessoal, gente legal, é do Espírito de Cristo. Lá as nossas relações, elas são construídas com o Espírito do Cristo, não com o Espírito do César. Lá não é Roma. Lá não é São Paulo, não é Salvador, não é Rio de Janeiro, não é Belo Horizonte. Lá é uma outra cidade edificada sobre um monte. E sobre essa cidade brilha a luz do Cristo. E aqueles que vivem nessa cidade, eles se renderam ao Cristo. Construíram novas relações. E se você chegar perto, você vai achar, porque essa cidade não tem como passar despercebida. Se você passar no horizonte gravitacional dessa comunidade, você vai ser atraído para ela, porque essa cidade é iluminada e a luz de Jesus brilha nela.
brilha em cada um dos seus habitantes e brilha na maneira como esses habitantes convivem entre si. Essa é a igreja de Jesus. E é isso que quer dizer ser um sinal histórico do reino de Deus. Não se iludam. Nós vivemos num mundo dominado por César. E o espírito que anima os Césares é um espírito diabólico. Nós somos chamados para invadir essas trevas, dominados pelo Espírito de Cristo. E somos chamados a construir comunidades no Espírito do Cristo, que se transformem em cidades edificadas sobre um monte, cuja luz é inescondível, e onde está um sinal histórico do reino de Deus. Que assim seja no seu coração, na sua casa, onde você estiver, que assim seja nessa nossa comunidade que atende pelo nome de Igreja Batista de Água Branca. Que nós sejamos um sinal histórico do reino de Deus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém.